Olá, galera, bom dia. Chegamos aqui para mais uma aula nossa de História, capítulo 8, Colonização Espanhola na América, tá? A gente começa com uma pequena introdução, pessoal, com a chegada de Cristóvão Colombo ao continente americano, um navegador italiano a serviço da coroa espanhola, e aí foi a partir daí que começaram-se ao mecanismo de exploração de terras recém-descobertas e a administração da coroa espanhola dentro dessas colônias, né, dentro dessas terras. É bom que se diga que essa colonização espanhola ocorreu na América Central e se estendeu à América do Sul, tá? Com exceção do território brasileiro, que foi uma colonização portuguesa. E essa aula de hoje nós vamos tratar dos mecanismos de administração dessa coroa, tá? Da coroa espanhola. Como é que foi a administração, como é que foi o tipo de trabalho, a base da economia, o que nós podemos destacar mais? A forma e a composição da sociedade colonial espanhola, tá? E seguiremos com essa magnífica aula de hoje, certo? Vou separar logo aqui minha caneta para que ela possa nos auxiliar ao longo desse conteúdo. E a gente começa colocando aqui uma imagem, né, da colonização na América Espanhola. Nós temos aqui um espanhol, tá? Um nativo morto com uma espada enficada nas costas dele. Quer dizer, praticamente há uma crítica aí que essa colonização espanhola foi praticamente para dizimar esses povos que aqui viviam, tá? Os espanhóis se depararam com civilização, com povos que aqui já habitavam, e era até impressionante compreender como é que um pequeno grupo de colonizadores espanhóis conseguiram dominar civilizações, conseguiram conquistar povos de grande maioria numérica. Então, isso nós vamos ver também aqui hoje, certo? Então, eu destaco aqui que a colonização espanhola na América se caracterizou principalmente pela estrutura política, econômica e religiosa, tá? A religiosa era o avanço, o domínio do cristianismo em novas terras, tá? Política era a forma administrativa e também da força à coroa espanhola, e econômica, qual era a atividade exploradora dessa região. Os espanhóis, ao colonizar esse continente, aplicaram a nova religião, acabamos de dizer, um novo idioma, que é o espanhol, predominou nessa região, e a forma da composição da sociedade e da economia, tá? Vou destacar nossa aula de hoje nos seguintes pontos: como ocorreu a colonização espanhola, como era o formato da economia da colonização espanhola, como os espanhóis controlavam as suas colônias, logicamente, né? A Espanha, país ibérico, europeu, como é que ela iria administrar tantas colônias encontradas na América Central e na América do Sul, né? Como era que era feita essa forma administrativa e como era a composição da sociedade em terras coloniais da Espanha. A gente começa, portanto, a colonização e a conquista, como se ocorreu a conquista e, consequentemente, a colonização. Então, eu destaco aqui o seguinte: a conquista espanhola, em cima dos nativos que aqui foram encontrados, foi de forma violenta, tá, pessoal? Principalmente ligada à superioridade das armas dos espanhóis. Os espanhóis dominavam, tinham armas de fogo, tá? Lanças, espadas de metal, tá? E a besta, que era um tipo de lançador de flecha, tá? Essa besta, ela auxiliava muito, dava superioridade a essas conquistas. Então, por isso que ela me perguntou na parte anterior da aula, né?
Por que que um grupo tão pequeno de espanhóis conseguiram conquistar povos de maioria numerosa dos índios resistentes? Porque os espanhóis tinham essas tecnologias na mão e os nativos acabaram com medo. O medo era muito grande também. Os espanhóis, nas suas embarcações, trouxeram cavalos. Os indígenas nunca tinham visto cavalo na vida. Então, eles acabavam acreditando que o cavalo era algo divino, algo superior, tá certo? Sem se falar nas doenças, né, pessoal? Também aqui vem dizendo, ó, a vitória espanhola também é uma questão biológica, tá? Os espanhóis vindo da Europa trouxeram doenças para os nativos. Né? Esses nativos nunca tinham se deparado com doenças como a varíola, tá? E essas doenças do homem branco foram passados para esses nativos e praticamente a morte era certa. Não havia um tratamento para esses nativos, então o número de nativos foi muito alto de perdas biológicas, tá certo? O medo, eu acabei de citar o medo, né? Os nativos tinham muito medo dos espanhóis, principalmente porque eles estavam montados em cavalos. Esses cavalos só existiam na Europa. Então, para os nativos, os espanhóis eram um tipo de encarnação de um deus. Então, muitos respeitavam, outros tinham medo de enfrentá-los, né? E principalmente as lideranças de Hernán Cortés, tá? Quando ele chegava montado no cavalo com toda a superioridade, alguns nativos acreditavam que ele era um mensageiro de um deus, o Quetzalcoatl, tipo de divindade, tá? Após conquistar todo esse território, tá, os espanhóis começaram a demarcar as regiões, começaram a legitimizar a existência, né, da coroa espanhola nessa região, aplicar a fé católica, tá? A burguesia, que foi um dos financiadores da colonização, tá? A burguesia, ela começou a praticar o domínio, tá? Domínio comercial em nome do rei. Aí surgiu, portanto, uma das medidas da colonização espanhola, que foi a capitulação. O que era a capitulação? Era um instrumento que permitia a execução de interesses. Cada membro da colonização espanhola tinha um interesse específico. Por exemplo, qual era a capitulação da Igreja Católica nessas novas terras? Divulgação e catequização, aumento da fé cristã em terras novas. Né? Qual era a capitulação da burguesia? Os burgueses financiaram as expedições e eles desejavam o retorno à lucratividade. Né? Os nobres desejavam também enriquecer e o rei aumentar o seu poder. Então, a capitulação era uma forma de qual era o interesse de cada área e como é que ele iria agir para dominar e ocupar cada área. A base da economia na América Espanhola foi através da exploração de minas, tá? Principalmente de ouro e prata, tá? Quando se não encontrava ouro e encontrava prata, a base da economia era a mineração. E para que ele praticasse essa exploração econômica, ele criou dois mecanismos de exploração de economia. Um deles foi a encomienda e o segundo, a mita. Tá? O que era a encomienda? Era o reino espanhol, que era de Castela, tá? Ele já praticava a encomienda nas Índias, tá certo? E o que era isso? Ele permitia que um homem, um encomendeiro, né, que era um nobre espanhol,
tá? Uma pessoa vinculada à Espanha, ela iria cobrar tributos de forma de trabalho ou de bens de material. Então vamos lá, eu pego um nativo e eu exijo a ele, você vai trabalhar para mim, você vai trabalhar e para você ser livre, você vai me pagar um imposto à base de metal precioso, tá? Era uma forma de trabalho forçado, ok? Os pajés, os líderes, né? Os grandes da hierarquia da religião, do povo nativo, era liberado da encomienda. Só quem iria ser forçado ao trabalho eram os demais membros da tribo. Os chefes, tá? Eles tinham certa regalia, uma forma de respeitar a chefia dessas tribos. Em troca, tá, o encominheiro ele deveria evangelizar e cuidar desses nativos que estavam trabalhando para ele, tá? As encomendas elas eram hereditárias, mas não perpétuas. Elas poderiam ser retiradas do fidalgo espanhol a qualquer momento. Tá? A mita foi aplicada no vice-reino do Peru e era a forma de você praticar um tipo de trabalho, uma prestação de trabalho aos europeus e espanhóis. Tá? Onde os homens eles iriam construir, trabalhar na construção de templos e caminhos, além de ajudar na oferenda aos deuses. Era uma forma de trabalho onde se respeitava esses homens trabalhando em templos, os nativos, mas eles deveriam também trabalhar nas minas. E esse trabalho nas minas ela deveria ser regularizado pelo menos 3 semanas. Trabalhavam-se 3 semanas nas minas, depois eles voltavam para os seus afazeres normais. Era uma imposição, né? Era uma forma de você utilizar a mão de obra indígena naquele período. Como era que se fazia o controle social nessas colônias espanholas? Né? Criaram-se a Casa de Contratação e o Conselho das Índias. Tá, número 2 aqui. O número 2 ficou feio, né? Mas vamos lá. Como é que eu iria controlar todas essas colônias se o rei estava lá na Espanha, tá? Os poderosos estavam na Espanha e apenas alguns membros da sociedade espanhola estavam aqui nas colônias. Então, foi-se criada a Casa de Contratação, onde todas as pessoas que se dirigiriam, tá, para as Índias, a gente chama Índias é o continente americano, né? Tá? Eles deveriam anotar tudo, anotar quem entra, quem sai, para onde vai, que tipo de mercadoria está transportando, tá? Os pilotos de mapas de navegação, eles eram responsáveis para transportar esse pessoal, esse material, então eram eles que faziam essas anotações. Essas casas de contratação também aplicavam a justiça, tá? E a sede da casa de contratação ficava em Sevilha, tá? O Conselho das Índias, o rei, tá? Ele tomava decisões relativas aos domínios na América por forma de justiça, economia e até durante a guerra. Né? Era uma forma de eles entrarem em bom senso, tá certo? Nós temos a forma de administração dessa colonização espanhola, como os espanhóis conquistaram um vasto território, turno, tá? Então era preciso criar os vice-reinos. Foram criados os vice-reinos. O reino principal estava na Espanha, tá? Por isso que é chamado de vice-reino. Era ligado à coroa espanhola. E aí esses vice-reinos foram nomeados como vice-reino da Nova Espanha e vice-reino do Peru. Tá? Cada uma delas estabelecia a capitania geral de Cuba, capitania geral de Porto Rico e a de Santo Domingo.
Então, era uma forma de você poder administrar essas colônias. Como eu disse, né, olha só, importante ressaltar que esses territórios eram considerados como uma própria extensão do reino espanhol. Lógico, a Espanha estava lá na Europa, então você estendia amplos poderes, tá, dessas colônias chamadas de vice-reino, certo? Eles eram responsáveis pela colonização, esses membros representantes dos vice-reinos, chamados de adelantados, eles eram conhecidos e chamados de adelantados, eram pessoas de confiança do reino, tá? Eles iriam representar as terras coloniais. Hernán Cortés era um deles, falamos até o nome dele aqui, e Pizarro foi outro também, foi incorporado ao domínio espanhol, tá? E era a forma de explorar e administrar as terras. Como era composta a sociedade durante esse período de colonização espanhola, tá? Eu quero bem destacar que existiam umas situações interessantes. Olha só, a sociedade colonial na América Espanhola estava marcada pela cor da pele. Mas com o passar do tempo, devido às uniões interraciais, né, que eram o relacionamento entre etnias diferentes, o local do nascimento da pessoa apontaria para a sua posição social, tá? Então, ficaram conhecidos como classe social, os chapetones. Os chapetones, eles eram espanhóis, recém-chegados das colônias lá da Espanha. Eles ocupavam os altos cargos, como os vice-reis, capitães, né, governadores, né, bispos, arcebispos. Então, eles ocupavam os principais cargos políticos dessa era, os espanhóis natos, que vinham, tá, que vinham para as colônias, tá? Os crioulos, esses crioulos eram filhos de espanhóis nascidos na América. Então, o cara veio da Espanha, tá, para as colônias espanholas, acabou se envolvendo com um nativo, mas ele tinha sangue de nobre, então ele acabou sendo chamado de crioulo. Ou então, ele, o simples fato de nascer na colônia, ele era chamado de crioulo, tá? Ele tinha uma posição social acomodada, ou seja, se respeitava os direitos dele, tá? Mas eles exerciam algumas atividades, como advogados, comerciantes, tá? Também eram nomeados como encomendeiros, tá? Eles exploravam as minas, eles se tornariam fazendeiros, tá? E existiam os negros escravizados. Esses negros escravizados eram os que eram trazidos da África para serem utilizados como mão de obra, tá? Nos diversos serviços. Eram trazidos por traficantes ingleses e portugueses do tráfico de tráfico de escravos, tá? Trabalhavam em obras para substituir a mão de obra indígena que foi dizimada, tá? Os espanhóis dizimaram a mão de obra indígena, então para suprir isso eles tiveram que trazer os negros africanos, principalmente ali na região do Caribe. Tá? Trabalharam na plantação de cana-de-açúcar, tabaco, cacau, algodão, eram os principais. Essa nossa matéria ela é bem curta, tá? Semana que vem nós teremos uma live e aí nós vamos completar esta aula. Eu peço que vocês sigam o nosso conteúdo, vão lá no nosso livro didático, façam sua atividade de fixação, porque essa atividade de fixação ela é rotineira do aluno, tá? Nós estamos preparando aí também para vocês
cronograma de conteúdo para ser estudado para a futura aplicação de provas, tá? Então, se resume o que, pessoal? A colonização espanhola na América, tá? Foi espanhola, a domínio de todas as regiões ali do Caribe, América Central, América do Sul, tá? Foram muitas terras colonizadas, então para ser muitas terras colonizadas precisou se administrar, tá certo? Criando vice-reinos, criando a Companhia das Índias, tá? A criação das casas de contratação, o Auxílio das Índias, a economia pautada na exploração de minas, com a aplicação de mecanismos como a encomienda, a mita, a forma de conquista espanhola, de forma violenta, o medo dos indígenas, levaram a serem dominados facilmente, além da questão das doenças trazidas pelo povo espanhol, o homem branco, tá? Muito obrigado, tá, pessoal? E até a nossa próxima aula, que será em live. Abraço, gente!